Então, Lorena, se você já quiser ir se apresentando, já ir tocando adiante, o espaço é teu. Então, tá bom. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Labanca, eu sou advogada particular, trabalho como advogada há 15 anos, sou nascida e criada em Petrópolis, estudei nos colégios petropolitanos aqui da cidade, me formei na Universidade Católica de Petrópolis e desde que sou formada em Direito, eu advogo. Eu trabalho principalmente nas áreas de direito do trabalho, direito de família e direito imobiliário. A minha família, grande parte da minha família, eles são corretores de imóveis aqui na cidade. Sempre trabalharam com essa questão de imóveis e habitação. Então, eu advogo muito nessa área também de direito imobiliário. E, além disso, no final do ano passado, eu me formei em letras, português e literatura, estudei na Unopar e tenho bastante interesse nessa área de educação, porque eu quero trabalhar nessa área, eu pretendo lecionar, eu me apaixonei por educação e pretendo lecionar, além de advogar, não pretendo deixar a advocacia, mas quero lecionar, acho que eu descobri um dom. E quanto à participação política, eu sou filiada ao PV há 12 anos, sou filiada desde 2008, entrei na juventude do PV em 2008 e atualmente eu sou do PV Mulher. E nunca me candidatei, se isso acontecer seria a primeira vez, porque viram em mim um potencial político, por ser bastante participativa nos grupos da sociedade civil, até frequentadora também do CDDH e bem presente nas atuações políticas da cidade, o partido vislumbrou essa possibilidade em mim. Eu sou do PV Mulher e também sou da OAB Mulher, né? Porque eu faço parte dos quadros da OAB e lá eu participo da OAB Mulher, que é voltada principalmente para as advogadas mulheres, políticas internas para as advogadas mulheres, mas também para a população de um modo geral. O que a gente costuma fazer na OAB é aberto ao público, palestras, eventos. Quando a gente pode, a gente abre ao público para que mais mulheres petropolitanas da sociedade civil se juntem a nós na defesa dos direitos da mulher. Então, essa, para mim, também é uma pauta muito importante. E da minha apresentação, basicamente, é isso. O Mauro, acho que já me conhece, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Deixa eu pedir uma coisa sua, assim. Qual a proposta, tá? Mauro, está falhando um pouquinho. Você pode repetir? Qual a proposta, tá? Dentro da política pública, da tua política, tá? Para o atendimento ao público de mulheres. Para o atendimento ao público de mulheres na cidade? Carla entrou. Olá, Carla, tudo bem? Não ouviu. Seu áudio está desligado. Oi, Lorena. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou ficar com o áudio desligado porque eu tô com uma criança cantando aqui do meu lado e não vai ficar quieto, tá? Mas eu tô ouvindo vocês. Beijo. Beijo. Então, Mauro, para começar, eu acredito que a gente precisa de mais representatividade feminina na cidade, né? Em termos políticos. Na Câmara, por exemplo, atualmente são 15 vereadores, e dos 15, nós só temos uma mulher. Então, isso é completamente desproporcional. E eu defendo que a gente precisa votar em mais mulheres, assim como a gente precisa também votar nos negros, na população LGBTQI+, porque a gente precisa de representatividade. Porque se a gente sempre tiver lá um homem branco, hétero, ocupando esses cargos de poder, essa população, essa minoria, acaba ficando realmente de lado.
porque não tem essa representatividade de alguém que realmente entenda dessa situação e os representem. Então, para começar, eu acho que a gente precisa incentivar uma maior participação feminina nos espaços de poder, em todos os espaços, sejam públicos e particulares, empresas e tudo, mas falando de eleição, que a gente vote em mais mulheres esse ano, que o ideal seríamos ter uma paridade, né? São 15 vereadores, que fossem 8 a 7, mas que pelo menos 30% desse número seja de mulheres. Então, dos 15, se a gente conseguisse ao menos fazer 5 vereadoras mulheres, acho que seria o ideal, para a gente ter essa representatividade na cidade e para além do centro histórico, né, para a gente conseguir alcançar os bairros, os distritos, as comunidades, e acho que a gente tem grandes nomes aí, nomes importantes para participarem disso. E assim, com mais mulheres na política municipal, eu acredito que a gente consiga desenvolver mais políticas voltadas para a mulher, que não é, claro, o único objetivo, né? Quando uma pessoa é eleita vereador, você não representa apenas uma parcela da população. Você não representa só o seu bairro, o bairro que votou em você, basicamente, ou só as mulheres, ou só a população LGBTQI. Você não representa só um segmento. O vereador, ele representa toda a comunidade da cidade, toda a comunidade petropolitana. Então, acho que as pautas são muitas. A gente ainda tem muita coisa para implementar e melhorar na cidade. Mas as políticas públicas para mulheres são uma pauta que, para mim, de suma importância, para a gente conseguir dar empoderamento feminino. E aí isso passa por saúde, educação, coisas na área da saúde que eu acho que a gente pode voltar para uma política de saúde feminina e saúde pediátrica, de educação, o aumento das creches, ensino integral, para que essa mulher possa trabalhar, que essa mulher tenha onde deixar seus filhos, para ela poder exercer a sua profissão e entrar no mercado de trabalho, que isso também dá a ela um empoderamento para que ela não precise se sujeitar a certas situações até de violência, né, para poder sobreviver. O que isso é muito triste, é um problema seríssimo que a gente também precisa enfrentar, mas a gente precisa entender por que isso acontece, por que às vezes as mulheres se deixam passar por isso, algumas se deixam, infelizmente, por necessidade. Então, se a gente fortalecer essa mulher, eu acredito que ela não precise passar por isso, que ela possa se reconhecer e tomar uma atitude quando isso, porventura, acontecer com ela. Claro que ela também vai precisar de uma rede de apoio, de uma estrutura municipal que funcione, com assistência jurídica, psicólogos, para que ela enfrente essa situação. Então, são algumas coisinhas em várias situações, né, em várias políticas públicas que a gente pode voltar para essa população de minoria e também para, incluindo aí as mulheres. Obrigado pela resposta, Lorena. Eu vou ver se mais alguém vai se colocar em alguma outra situação aí. Meninas, Lorena, eu tenho uma alguém pergunta. Fala? Eu tenho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que seria, né, legislar numa cidade com tantos problemas relacionados a questões estruturais. Quando eu digo que elas são estruturais, eu digo que elas são de mobilidade, que elas são de habitação, que elas são também de recapeamento das ruas, né? Da possibilidade de ir e vir com mais tranquilidade, com acesso à cidade com relação à questão de valores de transporte e transporte em si, né, que hoje até o transporte, eles estão segurando os ônibus, demitindo os profissionais e reduzindo os horários. Queria que você falasse um pouquinho o que vai ser, na tua opinião, legislar dentro de um cenário assim que é um cenário tão difícil, dentro dessa questão de direito à cidade, mobilidade e habitação aí, que a gente tem, que para mim faz parte de uma infraestrutura.
Entendi. Eu acho que com a pandemia do coronavírus, tudo vai ser um pouco mais difícil. Acho que tanto para quem pegar a prefeitura no ano que vem, quanto para a Câmara dos Vereadores, a gente vai enfrentar uma situação totalmente diferente que nunca se passou na cidade antes, né? Então, essa questão, por exemplo, da mobilidade urbana e do transporte, que já vem ruim, né? Embora a gente tenha tido um prefeito que modificou o sistema de transporte, colocou outras empresas, mas que já vem apresentando problemas, né? Deficiências, falta de ônibus, não cumprimento de horário, comunidades que não são atingidas e recebem esse ônibus. Então, a gente já precisava antes ter políticas para melhorar a mobilidade urbana. Com a questão do coronavírus, eu acredito que sim, eles tenham reduzido muito, né? Muito as linhas de ônibus, até o que eu acho errado, para evitar aglomeração, reduzir ônibus, você acaba causando mais aglomeração, porque as pessoas tiveram que voltar a trabalhar, né? Então, elas têm que usar o transporte público. E se não for um transporte público eficiente, que deveria ter tido mais ônibus ao invés de redução, precisariam de mais para a gente não acumular as pessoas dentro do ônibus. Mas não, a política foi o contrário. Então, acho que já vai ser difícil, sim, legislar, tanto para o legislativo quanto para o executivo colocar isso em prática. Vai ser um ano sui generis, vai ser com orçamento mais apertado. Então, acredito que também não se pode prometer muita coisa ou muita coisa que não tenha como ser cumprida, mas pelo menos o básico for feito de maneira eficiente, né? Eu acredito que a gente consiga ter um próximo ano um pouco mais tranquilo num cenário de pós-pandemia. Mas a questão do transporte público, por exemplo, eu não vejo necessidade do ônibus no centro histórico. Eu sou a favor da gente ter outros meios de transporte, VLT, BRT, sobre trilhos, a questão do trem que ligaria o Rio a Petrópolis. Então, acho que a gente tem muitas alternativas para melhorar a mobilidade urbana no centro e fazer com que as pessoas venham dos bairros, dos distritos, parem num determinado ponto e aqui circulem a pé, sem ter ônibus dentro do centro da cidade. Para isso, a gente teria que investir em veículos sobre trilhos, né? Tipo VLT. O que eu acho que Petrópolis tem muito potencial para isso. O potencial ambiental também, para o meio ambiente também seria excelente. Então, isso é um projeto já antigo do PV, que eu abraço essa ideia, da gente modificar o sistema de transporte urbano, né? Melhorando isso para os bairros, aumentando o número de transportes para o bairro, impedindo a entrada de carro e ônibus no centro histórico e criando outras alternativas. Por exemplo, o trem, que eu acho que é uma iniciativa que a gente pode resgatar aqui na cidade, ou colocando outras empresas de ônibus para fazer Rio Petrópolis, que a gente tem um monopólio de uma empresa de ônibus, o que também causa o aumento da tarifa, a redução do horário, e a gente fica preso, né? O petropolitano fica sem ter opção. Então, essa é uma questão, acho, primordial para ser enfrentada na cidade. Eu digo enfrentada porque você acaba tendo uma briga aí de cachorro grande, né? Brigando com empresas que são antigas na cidade, que têm um monopólio do sistema de transporte e precisa realmente de gente no governo que não tenha medo de enfrentar essa situação. Bárbara. Oi, Lorena, tudo bem? Tudo bem? Eu sou educadora do Centro de Defesas e eu vi que você inicialmente falou sobre a questão da educação na cidade e eu me interessaria de que você pudesse falar para a gente qual é o seu projeto para a educação na cidade. Sim, então, como eu disse, eu sou formada em letras, né? Português e literatura.
e eu tenho muita vontade de atuar nessa área. Eu não consegui ainda atuar porque eu não pude me formar por conta da pandemia do coronavírus. Eu ainda não colei grau, não tive formatura, porque foi tudo cancelado. Mas agora até a faculdade está vendo uma possibilidade de isso ser feito. Então, quando eu comecei a estudar e eu fui estagiar em escola pública, eu vi essa realidade da escola pública e me apaixonei, sabe? Eu realmente acredito na educação como o único potencial transformador da vida de uma pessoa. Então, acho que a gente pode mudar realidades, mudar vidas, se a gente der uma oportunidade de educação e cultura. Eu posso incluir aí lazer, esportes, para a população de comunidade. Pessoas que, às vezes, parecem estar fadadas a um determinado futuro, porque não têm grandes acessos à educação ou vivem em locais onde falta tudo e não tem segurança, onde eles estão ali como presas fáceis por o tráfico. Mas se essa criança, se esse adolescente tiver uma estrutura de educação, tiver acesso à educação, eu acredito muito, porque eu já vi isso acontecer em várias situações, que elas podem mudar o seu próprio futuro. Então, acho que é essencial, primordial, para qualquer cidade, eu digo até do país todo, esse incentivo à educação pública. E educação também penso aí de forma abrangente, educação e cultura. O Mauro me conhece, a Carla também, de um grupo que eu administro, um grupo cultural, e a gente se reúne no CDDH, que a gente discute coisas culturais, temas culturais, de filosofia, sociologia ou cultura, e eu incluo isso numa questão educacional também, que eu acho importante que pessoas de comunidade, alunos de comunidade, tenham acesso a esse tipo de iniciativa que é extracurricular. Então, para começar, eu acho que a gente precisa incentivar a formação continuada do professor, porque eu vejo que as pessoas não têm interesse em estudar licenciatura. Eu, por exemplo, sou a única formanda em letras da minha faculdade. Quando eu entrei, eram 13 na minha turma, e 12 saíram, eu sou a única pessoa a me formar. Porque as pessoas, à medida que vão frequentando, e principalmente na hora que entra em sala de aula, e tem acesso e vê a realidade, né? E eu estagiei em escola pública, as pessoas se assustam e desistem, né? Então, eu vi muitos colegas meus desistindo. E eu estudei com uma bolsa de 30% do programa Educa Mais Brasil, da época do governo Dilma, que é um programa de incentivo à formação de professores. Exatamente porque as pessoas não têm interesse em se formar professores. As pessoas acham que elas vão se realizar profissionalmente, e isso a gente pode pensar em termos financeiros ou não, mas as pessoas querem ser médicos, engenheiros, qualquer outra coisa, mas professor é difícil. As pessoas não querem mais. Então, eu estudei com uma bolsa de 30% desse programa do governo Dilma, que é o Educa Mais Brasil, e acho que é uma grande iniciativa para a formação de professores, eu sou prova disso, e eu sou a favor de políticas públicas como essas, que a gente possa incentivar a formação de professores, você dando um acesso para que as pessoas possam estudar. E quem sabe aí elas descubram um dom, uma vontade de continuar, né? Foi o meu caso. Eu me apaixonei pelo curso, o único arrependimento é de não ter feito letras antes. Eu devia ter feito antes e começado a trabalhar na área antes. E aí eu acho que depois que a gente está lá, falta aí do governo municipal um incentivo à formação continuada do professor. Porque o que eu vejo é que nós temos professoras formadas há muito tempo, às vezes em uma época já obsoleta, com princípios pedagógicos obsoletos, e essa pessoa não tem oportunidade de continuar estudando. Não digo nem que falta o interesse, mas às vezes não tem oportunidade. Eu acho que o governo municipal pode criar políticas públicas municipais
para a formação continuada desse professor, através de programa de cargos e salários, que eu acho que já existe, né, incentivando quando a pessoa faz pós, mestrado, doutorado, que ela tenha um incentivo salarial. Mas, além disso, fazendo parcerias com universidades petropolitanas. Nós temos aqui, acho que 4 universidades, ou mais até, porque agora temos universidade pública. Então, o governo municipal pode fazer parcerias para que esses professores possam continuar estudando. E isso também teria que se adequar à carga horária do professor. Então, acho que isso é uma das questões primordiais, a formação do professor. Além disso, um incentivo aos salários, porque isso afasta também as pessoas da sala de aula, né? As pessoas não veem assim uma contraprestação de salário, de ganhar o suficiente para a sua sobrevivência ou aquilo que elas tanto se dedicaram e estudaram. Então, acho que já me perguntaram isso numa outra reunião, como que num pós-pandemia eu poderia dizer que a gente deveria incentivar a formação dos professores, tanto formação educacional quanto salarial. Que a pessoa que me perguntou disse que o governo municipal não vai ter dinheiro para isso. Mas acho que é uma questão de prioridade. A gente tem que saber o que a gente vai priorizar, quais são as prioridades. Claro que no primeiro ano não tem como fazer grandes coisas, talvez em 4 anos a gente não consiga chegar em ideal, que acaba sendo realmente muito pouco. O ideal é que outros políticos que venham depois deem continuidade àquilo que começou e foi bom, né? Eu sempre vejo isso acontecer. Novos políticos acabam com políticas públicas de um ex-governo, simplesmente por ser de um ex-governo. E quando aquilo está funcionando, aquilo a gente tem que pensar no futuro, né? A gente tem que pensar a longo prazo. Então, eu acho que é possível, sim, adequar o orçamento municipal. Claro que eu não tenho esses números aqui, eu não conheço realmente o orçamento municipal, mas eu acho que sim, é possível a gente priorizar e dar esse incentivo aos professores. E, além disso, como eu falei da questão da mulher, eu acho que o município precisa investir em creches, porque isso, não só para as crianças, que precisam ter acesso à educação, eu acho que quanto mais cedo, melhor, porque isso vai fazendo parte da formação da pessoa, mas principalmente para as mulheres, para as famílias, porque para as mulheres poderem estar no mercado de trabalho, para elas poderem trabalhar tranquilas, elas precisam saber onde deixar seus filhos. E a creche, pela lei, não é uma obrigação do governo municipal. O governo municipal fica obrigado ao ensino fundamental 1 e 2. E aí, na educação infantil e creche, já não tem essa obrigação legal. E por isso eles conseguem se safar, né? Conseguem não atender toda a população, toda a demanda da população, porque estão resguardados pela lei. Mas eu acho que, apesar disso, e quando eu digo lei, lei federal, apesar disso, acho que a gente pode estabelecer lei municipal, obrigando o município a ter creche pública, para que a gente consiga atender toda a população nessa idade que precise de creche, né? Então, acho que isso é primordial, e aí entra também na questão da educação e na questão de uma política pública feminina, voltada para as mulheres. E, claro, continuando, a gente pode pensar em várias coisas que a gente pode fazer dentro do colégio, né? Como do PV, a gente sempre defende hortas comunitárias e escolares. Então, acharia excelente se a gente pudesse conversar essas duas coisas, uma política ambiental dentro das escolas, que as crianças tivessem acesso a isso, pudessem entender isso. Já existe um projeto desse na cidade, mas é ínfimo, é muito pequeno, é do professor Átila, que é um companheiro nosso de partido, e ele sozinho, com a ajuda das diretoras, ele tem que ir ao colégio, convencer a diretora tem que comprar a ideia dele e deixar fazer no colégio. Se isso fosse uma política pública municipal e a gente conseguisse implementar isso em todas as escolas públicas de Petrópolis, que a gente tivesse uma horta escolar para essa criança ter
uma educação ambiental, eu acho que isso poderia realmente também, a longo prazo, mudar vidas, porque aí a gente já entra na questão da saúde, de uma boa alimentação, de uma alimentação orgânica, e a criança ali plantando, cuidando, né? Então, acho que dentro da área de educação, a gente pode ampliar isso, né? Bastante. Hortas escolares, eu acho, e comunitárias. Também uma questão primordial, um assunto presente muito no PV, né? Que eu sou do PV. E também, além disso, para a gente conseguir implementar mais escolas nos bairros, nos distritos, que eu vejo que às vezes as comunidades não têm escola próxima e eles são obrigados a se deslocar, e aí depender de transporte urbano, que a gente sabe que é um problema, como a Carla falou. Então, a gente precisa ter escolas públicas nos bairros e nos distritos mais afastados, para a gente garantir que esse aluno estude perto de casa, que vai para uma questão de segurança também, que ele não precisa se deslocar, e evitando a evasão escolar, que aí ele não precisa, às vezes, por ser tão distante, desincentiva, né? A pessoa já não precisa trabalhar, precisa ajudar em casa, e tendo que estudar em outro lugar, em outra comunidade, em outro bairro, ir até o centro, acaba desistindo, porque se torna tudo muito difícil. Então, a gente tem que trazer a escola para perto das pessoas, para perto da família, fazer com que a família frequente a escola, que a escola seja um centro comunitário, né? Acho que cada escola pode ser um centro comunitário dentro do seu bairro. Eu visualizo muito isso, que as escolas abram no final de semana, que as crianças possam ter atividades extracurriculares nas escolas, esporte, lazer, aulas extracurriculares, quem sabe de dança, de inglês. E acho que o governo municipal pode fazer parcerias com as universidades da cidade. Nós temos muitas universidades e às vezes é difícil para quem é universitário conseguir estagiar. Então, a pessoa está lá estudando uma licenciatura em educação física. Ela pode estagiar, de repente, num programa desses municipal e levar esporte para a comunidade, levar o esporte para dentro da escola e a escola ser esse centro comunitário de integração no bairro, entre a escola e a família. E eu acho que assim a gente consegue mudar a realidade do povo através da educação. Muito obrigada, Lorena. Muito obrigada. Nada, Bárbara. Carla, que está falando? Não. Mais alguém? Só dizer, Lorena, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho um outro compromisso que já estava agendado, mas dizer que eu acho que é muito interessante quando você fala dessa questão ambiental nas escolas, né, de se transformar num projeto cotidiano, né, porque a gente tem frentes, a gente faz o Centro de Defesa dos Direitos Humanos faz parte do CONDEMA, e a gente sabe que tem ações nas escolas, a Secretaria de Meio Ambiente chega às escolas, faz ações, faz palestras, faz determinadas atividades, mas isso muito pontualmente, né? Muito eventualmente, né? Então a gente realmente acaba baixinho, Carla. Eu vou ter que está começando o meu outro compromisso, mas só para dizer que a importância desse projeto, né? De não ser algo pontual. Entendi. Eu concordo, de não ser algo pontual e esporádico, né? Vai lá, faz uma palestra, depois some. E aquilo não entra no currículo escolar. Se a gente tiver isso como prioridade de política pública e a gente conseguir colocar isso dentro da Secretaria de Educação, deixa de ser uma coisa pontual, apenas uma palestra esporádica, um evento esporádico, a pessoa vai lá, monta uma horta, as crianças participam, depois esse profissional vai embora e a escola não dá continuidade, né? Aquela horta vai morrer por falta de gente para dar continuidade ao projeto. Mas se isso for uma política municipal, eu acredito que a gente possa, sim, tornar isso uma coisa fixa, uma prática fixa nas escolas. E assim a gente vai entrar na questão ambiental, de dar essa educação ambiental para as crianças,
e ao longo da vida dela ela vai aprimorando isso, e até por uma questão de saúde, porque aí a gente já entra em saúde preventiva, né? Quando a gente começa a falar... Escola pública, né? Como RPA, e foi realmente muito difícil. Eu tinha uma ideia de fazer, junto com a professora de geografia, uma horta na escola, que eles ficam bem ali dentro da mata mesmo, na Mata Atlântica, né? Então, seria bom fazer essa maior aproximação, né? Eu acho isso muito fundamental, você ter essa política pública para a escola pública, porque justamente eu não consegui fazer esse projeto porque a diretora não era aberta para isso, né? Então, isso é muito fundamental, acho muito interessante você trazer isso, principalmente para uma proposta do PV também, né? Acho muito interessante. Tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Como um partido que defende não apenas isso, mas um dos temas principais, o meio ambiente e a ecologia. Porque é exatamente isso que você falou. Existem pessoas na cidade que trabalham com hortas escolares, mas fica a depender da boa vontade da diretora. A diretora tem que abrir um espaço, tem que colocar isso no PPP da escola, tem que botar isso na política da escola. E nem todas estão abertas a isso, porque é mesmo falta de educação ambiental até dos adultos, né? Porque não tiveram essa formação, não tiveram essa educação ambiental. Então, não dão tanta importância para isso. E aí eles pensam, mas eu vou... Para fazer uma horta aqui, para eu ensinar isso, eu vou ter que diminuir os tempos de história, geografia, matemática, português, e aí tentam colocar isso como mais importante. Talvez até se a gente estendesse a carga horária, a gente também consegue colocar outras políticas públicas e incentivar que essa criança fique na escola, né? Acho que para os pais isso seria ótimo, ter onde a criança ficar, ter uma estrutura onde a criança não apenas estudasse português, matemática e geografia, mas que ela aprendesse várias outras coisas, educação ambiental, culinária, várias coisas que a gente pode, dentro do espaço escolar, utilizar, né, para isso. Aquilo ali é um mundo de possibilidades que eu acho que é muito mal explorado, né? A gente tem como explorar mais essa escola. Por isso essa ideia também de abrir a escola como um centro comunitário no final de semana, incentivar o esporte, o lazer no final de semana, as festas, né? Festa junina, ou festas folclóricas, ou eventos culturais dentro da escola, eventos culturais próprios da comunidade, saraus. Eu tenho certeza que esses adolescentes têm muita coisa para mostrar e às vezes não tem aonde, né? Não tem um ambiente próprio para isso. E a escola seria um ambiente excelente, com uma estrutura física que poderia nos dar isso. Agora, se isso não for uma política pública, se isso não partir da Câmara ou da Prefeitura, é muito difícil colocar em prática, porque a gente vai depender da boa vontade de cada diretora, né? Eu acho que quando a gente sai do movimento e parte para a política pública, a gente tem a possibilidade de ampliar isso. Mais alguma questão dentro disso, de educação? Não? Vou falar então um pouco sobre, falando já da questão ambiental, né, que é uma coisa muito importante para o PV, e você falou ali que me chamou a atenção, que você trabalhou como RPA, né? Uma outra coisa também que eu acho que a gente precisa de concurso público na área da educação, que teria esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, não teve, mas isso é uma coisa que vai ser estendida para o ano que vem, e quem assumir a Câmara e a Prefeitura tem que fazer concurso para a área da educação, porque a gente tem um déficit gigantesco de professores na cidade, né? E a gente tem pessoas formadas na cidade que precisam trabalhar, que podem trabalhar. Então, isso é mais uma coisa, fazer concurso na área da educação. Não só para professores, mas para todo o apoio, inspetores. Uma outra coisa na educação que eu sinto muita falta, que eu acho que deveria ser uma política pública, é
obrigatoriedade de ter psicólogas na escola pública. Porque eu estagiei numa escola pública que tinha um centro dentário. Estagiei no liceu, né? Uma escola pública aqui no centro da cidade, grande, que tinha um centro dentário, tinha dentista, o que é ótimo para as crianças poderem frequentar. Mas eu vi a necessidade no dia a dia de um atendimento psicológico, que algumas crianças ali sofrem violência em casa, vem sua mãe vítima de violência, moram em comunidade e participam de coisas que as abalam, né? Que não deveriam ver nessa idade e ficam realmente abaladas psicologicamente. Além de todo o problema já educacional. Então, eu acho que ter psicólogas, uma psicóloga em cada escola, era primordial. Então, nesse concurso, não apenas professores, inspetores, pessoal de apoio, mas eu acho que a gente tem que lutar para ter pelo menos uma psicóloga em cada escola pública. Serviço de psicologia. Aí o que me falavam era, mas existe um serviço de psicologia do município, mas é uma burocracia danada, e aí você tem que pegar aquele aluno, levar para onde? Para o CRAS, para o CREAS, e conseguir fazer isso. E o que eu vejo é que as diretoras acabam não se envolvendo. Falam assim, não mexe com isso não, deixa isso quieto, dá muito problema. Vamos deixar isso para lá. Agora, se isso fosse feito localmente, ali dentro da escola, você ter uma psicóloga, conversasse com essa criança, com esse adolescente, chamasse os pais, incentivando os pais a participarem, eu acho que seria uma outra coisa, né? Além do serviço público psicológico que a gente já tem para o atendimento da comunidade em geral. Isso é uma coisa dentro da educação que, para mim, é uma política pública necessária. Agora, falando de meio ambiente, que você, Bárbara, comentou que você trabalhou numa escola lá no meio da serra, dentro da Mata Atlântica. Petrópolis é um lugar totalmente dentro da Mata Atlântica, né? Cercado de verde. Então, essa questão ambiental para o petropolitano deveria ser primordial. E eu sou uma trilheira. Eu adoro fazer trilhas pela cidade. Eu acho que a gente podia incentivar que o petropolitano fizesse mais trilhas e que o turista viesse a Petrópolis fazer esse ecoturismo e fazer as trilhas de Petrópolis. O que eu vejo também é que as trilhas andam bem abandonadas, precisando de cuidado. As pessoas, por não terem essa educação ambiental, vão às trilhas e abandonam lixo. Então, você sobe, você vê pacote de biscoito, lata de cerveja, o que é um absurdo. Isso causa queimadas. As queimadas são um problema. Claro que a gente tem aí os balões. Recentemente, a gente teve um episódio na cidade de uma pessoa que colocou fogo na mata, né? Foi tentar fazer uma fraude e colocou fogo na mata, um fogo que se alastrou por uns 2 dias. Então, acho que falta no petropolitano essa educação ambiental. E aí, na questão das trilhas, eu vejo que a gente pode incentivar que o petropolitano faça essas trilhas para ele ter contato com a natureza, ver a ecologia de uma outra forma. E o turista também, que o turista venha e conheça as nossas trilhas. A gente pode fazer desse caminho turístico, desse caminho de trilhas, um ponto turístico a mais na cidade, né? Porque as pessoas vêm, passam um dia na cidade, visitam aqui o centro histórico, no máximo almoçam em algum lugar, talvez comprem roupa na Rua Teresa e vão embora. Então, esse turista não fica na cidade. E a gente precisa incentivar que esse turista fique e gaste e fique nos hotéis e que ele tenha por que ficar na cidade. Então, se ele for, se as trilhas forem um atrativo a mais na cidade, como em outras cidades são, em Ibitipoca, você vai para Ibitipoca, você vai para fazer trilha, você tem que dormir lá, acordar cedo, fazer a trilha, você vai lá para isso, é conhecido por isso. Então, a gente pode fazer com que Petrópolis também, além de vários outros segmentos que nós temos para o turista, também seja conhecido como um grande potencial ecológico e de trilhas, exatamente por a gente estar dentro da Mata Atlântica. Isso também me lembra... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não?
Não, pode continuar. Posso continuar? Isso também me lembra muito, falando da questão das trilhas e como isso pode ser uma atração turística, da questão dos orgânicos. Nós, do Partido Verde, somos muito próximos aos produtores orgânicos da cidade. Nós já fizemos alguns eventos, algumas palestras, incentivando a agricultura orgânica, até para eles explicarem como que é essa agricultura, desde a preparação do solo, porque parece fácil, né, falar, cria orgânico, vai lá e monta sua horta orgânica, mas claro que tem seus problemas, o controle de pragas e tal. Tudo começa com a questão do solo, de recuperação desse solo. E isso é uma coisa que o lavrador talvez não entenda, talvez não saiba, mas é possível. Tanto é possível que nós temos muitos agricultores orgânicos no Caxambu e no Brejal. E temos outros que já não veem essa possibilidade. Então, a gente defende essa transição, que eles possam ter acesso ao que é uma agricultura orgânica, aprender isso. E se a gente tiver um incentivo público municipal para que isso aconteça, é bem mais fácil, né? Para que esse agricultor possa fazer a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica. Então, a gente incentiva muito isso, que já entra também na questão da saúde preventiva, porque o seu alimento é o seu primeiro remédio, né? A gente defende que o alimento é o primeiro remédio. Então, você se alimentando melhor, essa consciência ambiental, você começa a ter uma melhor consciência corporal também. E aí, dentro disso dos orgânicos, uma coisa que eu sinto falta na cidade é de uma feira de orgânicos, que já se tentou fazer algumas vezes, e hoje ela é reduzida ali dentro do Palácio da Queller, ali do Palácio da Prefeitura, a 2 produtores. São pessoas excelentes, são ótimos, mas é uma coisa muito reduzida. Então, quem quer ter acesso ao orgânico precisa entrar em contato direto com o produtor. E aí os produtores, eles se juntam num sistema de... Não chega a ser uma cooperativa, mas eles se agrupam para conseguir fornecer isso para as pessoas. Mas a pessoa precisa procurar, isso não é de fácil acesso à população petropolitana. Quem não está nesse meio acaba não sabendo onde comprar orgânico. E aí tem que comprar o orgânico apenas no supermercado, e é muito caro, né? Também por isso, porque é uma agricultura ainda que falta incentivos, acaba sendo muito caro, e as pessoas não podem consumir o orgânico. Então é muito bonito a gente falar de orgânico, mas com uma população que não tem acesso à alimentação, como que essa população vai ter acesso à alimentação orgânica? Então, a gente incentivando a alimentação orgânica, a produção orgânica, eu acredito que a gente sim consiga reduzir o preço e tornar esse produto mais acessível à população. Se a gente conseguir fazer uma feira livre com mais produtores orgânicos de legume, verdura e hortaliças, mas também produtos artesanais, produtos naturais, e a gente conseguir reunir todos esses produtores da cidade que fazem uma gama de produtos naturais numa mesma feira, e essa feira num local de fácil acesso, além da nossa feira tradicional que a gente já tem e que pode ser ainda melhorada, a gente incentiva essa alimentação orgânica na cidade. Eu tenho informação de que para os lavradores, para os agricultores, fica mais barato escoar a produção para o Rio de Janeiro do que para Petrópolis. Então, eles pegam orgânico e vão vender na zona sul do Rio. E o petropolitano não tem acesso a uma coisa que é produzida aqui. Isso é absurdo, né? Eu falo, como? Como isso? O cara da Zona Sul está comendo a alface dele orgânica que saiu da minha cidade, que eu nem vi, que eu não sei nem de onde veio. Eu acho isso muito absurdo. Então, acho que a gente pode incentivar, como ponto turístico, um passeio a essas hortas orgânicas, né, para o petropolitano conhecer as hortas orgânicas do Caxambu, do Brejal ou de outros lugares que possam ter, e do turista também, quando o turista vier, isso fazer parte de um circuito ecológico que ele possa conhecer a agricultura orgânica, porque a gente tem potencial para transformar a cidade numa grande produtora de orgânicos e ser conhecida como isso. Petrópolis tem muito potencial para isso.
Mas, para isso, a gente precisa de políticas públicas municipais, de incentivo à agricultura orgânica, de recuperação do solo, para ensinar esse produtor, esse agricultor, de ter como ele escoar a produção para a própria cidade e não para um município vizinho, não para o Rio de Janeiro. E, além disso, uma outra forma de incentivar a agricultura orgânica, eu acho que a gente pode ter uma legislação municipal que obrigue o município a contratar desses produtores orgânicos. Então, nas escolas públicas, a gente pode comprar a merenda escolar deles. E aí, sem licitação, de uma forma mais fácil, estabelecendo um meio mais fácil disso acontecer, que o governo municipal compre desse produtor e assim a gente incentiva a economia local, incentiva a agricultura orgânica, eles vão produzir, mas eles sabem que eles têm para quem vender, que o próprio município compra, e a gente inclui os orgânicos na merenda escolar, então isso em termos de saúde para essas crianças também é um diferencial, e eles sabem que eles estão comendo orgânico, e aí eles têm a horta escolar, né? Eles teriam a horta escolar dentro da comunidade escolar, e acho que tem como a gente incentivar isso. E não só nos colégios públicos municipais, mas nos hospitais também, o município pode contratar desses agricultores orgânicos. E aí, se a gente tiver esse cenário do município comprando dos agricultores orgânicos e mais as pessoas, os petropolitanos, recebendo esse incentivo, a gente consegue fazer com que esse arranjo produtivo dos orgânicos cresça na cidade. A gente incentiva essa economia e faz esse polo crescer na cidade de Petrópolis. Mais alguma pergunta? Eu tenho Diga, Mauro. da questão. Oi. O Mário, o teu áudio está ruim, Mauro. Não estou te ouvindo bem. Melhorou? Tenta falar, mas está falhando um pouquinho. Dentro da proposta de segurança, a gente tem visto que tudo que se fala em relação à juventude, as pessoas logo falam em prender. Tá? As pessoas falam em? Proposta. Prender. Vamos prender, vamos tirar da liberdade. Né? O jovem infrator, tá, não precisasse ir por um meio que, em vez de ajudar, só piora. Alguém conseguiu ouvir bem o que o Mauro falou? Não, Mauro, eu acho que de repente seja uma boa ideia você escrever aqui no chat tua pergunta, porque tá com muita dificuldade para se entender. Eu só ouvi questão de segurança, política pública de segurança para a juventude e alguma coisa sobre jovens infratores, mas eu não entendi bem a sua pergunta. Mauro, você pode escrever aqui no chat tua pergunta? Eu estou vendo aqui, só um minuto. Tranquilo. Ele disse que vai escrever? Isso, acho que pediu um minuto, assim, para ele. Miriam, deixa eu fazer uma pergunta. Você não é brasileira? Não, eu sou da Guatemala. Guatemala. Uhum. Percebi pelo sotaque. Gente, deixa eu só... É que eu tô no meu trabalho. Deixa eu atender a porta rapidinho, já volto. Tem alguém tocando. Sim. Só um minuto. Não, tranquilo. Eu acho que, de repente, a gente pode ir encaminhando assim, para a última pergunta, talvez, para não ficarmos aqui muito tempo, né? Eu estou esperando se... o Mauro vai escrever no grupo? O Mauro, não, eu acho que... Não sei, eu dei as duas opções, que ele podia escrever aqui ou poderia escrever pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, Eu ouvi alguma coisa que ele falou de segurança
pública em relação aos jovens e eu escutei alguma coisa de menor infrator. Se puder, então, de repente, falar um pouquinho de segurança relacionada à juventude, né? Aí Sim, a gente eu acho que foi mais ou menos isso mesmo com que ele perguntou, eu acho. Eu não entendi muito bem. Na segurança da juventude, o que eu acho é que a gente precisa de uma boa formação da Guarda Civil Petropolitana. Porque eu acho que não é uma questão de polícia, né? Se a gente coloca isso numa questão policial, a gente não está enfrentando isso da maneira correta. Porque a gente pode ter uma segurança pública, isso é segurança para o jovem, não é segurança para os outros, né? E a gente pode incentivar a Guarda Civil, tendo uma melhor formação da Guarda Civil Petropolitana. E aí a Guarda Civil, ela poderia atuar nas praças públicas, fazendo um controle nas praças públicas e principalmente na porta das escolas públicas. Então, dando essa segurança ao jovem, para que ele também não seja assediado na porta da escola. Então, acho que ter essa segurança da juventude através da Guarda Civil. Isso. E agora, quando você falou de menor infrator, eu não sei se é... Então, ele escreveu aqui no chat, a pergunta é assim, em relação à questão de segurança, o que você propõe para evitar que os jovens infratores sejam colocados em locais que pioram a situação? Em locais que pioram a situação. E aqui também, aqui no chat do Zoom, ele colocou em relação à segurança o que propõe para jovens infratores. Então, essa questão ela vai além do município, né? Quando um jovem comete alguma infração, um jovem numa situação com a lei, ele é levado para uma espécie de prisão, né? Ele fica internado ali durante 3 anos ou até que se complete 18 anos. Isso é para fora do município. Mas eu acho que lá a gente precisa de ter políticas públicas educacionais voltadas para esse jovem, para a ressocialização desse jovem, né? Que ele chegue lá e ele tenha acesso ao estudo, que ele tenha acesso a aprendizagens extracurriculares. E se a gente pudesse fazer isso aqui na cidade, para que eles não fossem internados, mas que eles pudessem participar da comunidade, fazer serviços comunitários, ajudar em escolas, em hospitais, seria excelente, que a gente estaria, de alguma forma, tendo um tratamento pedagógico com esse jovem, para que ele não volte a cometer nenhuma infração, mas acolhendo esse jovem, né? Porque, como eu disse, acho que a gente não pode ver apenas como um caso de polícia, porque foi o que o Mauro parece que está querendo colocar, né? Que são locais que agravam a situação. Chega lá, ele tem contato com um mundo de crime que é muito além daquele que ele conhecia. E isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Então, a gente pode colocar esse jovem inserido em coisas, em trabalhos extracurriculares de educação e cultura, que vão afastar ele disso. Eu acho que a gente tem como, no município, criar uma política pública disso, né? Do jovem trabalhar para a própria comunidade. Você tinha dito para a gente ir para a última pergunta para não ficar longo. Não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu acho que não. Então, eu gostaria de falar então uma última coisinha sobre a política para mulheres. Uma coisa que eu sinto falta como uma advogada e como uma defensora dos direitos das mulheres na cidade é de uma DEAN, de uma delegacia da mulher. Mas isso não é uma coisa que dependa dos vereadores, né? Os futuros vereadores, e como pré-candidata a vereadora, eu tenho que falar isso, a gente não pode sair prometendo coisas que a gente não pode cumprir. Então, a gente não tem como, enquanto governo municipal, trazer uma delegacia da mulher para Petrópolis. Porque as delegacias, elas são competência do governo do estado. Entretanto, eu acho que através de articulação política a gente consegue isso.
E aí eu dou um incentivo maior aos movimentos sociais. Eu acho que quando a gente tem movimentos sociais fortes na cidade, a gente consegue trazer políticas para a cidade. E aí do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento feminista, eu acho que a gente precisa continuar incentivando esses movimentos, assim como acho que a gente precisa incentivar as associações de moradores, que eles que sabem onde que está o problema, porque eles estão dentro da comunidade e eles podem ser uma ponte entre os bairros, os distritos, as comunidades e os políticos. Então, acho que através desses movimentos a gente consegue, sim, e de articulação política, trazer uma DEAM, uma Delegacia da Mulher, para Petrópolis. E como que o governo municipal poderia ajudar nisso? Eu acho que a gente pode, enquanto município, fornecer o local. Né? O governo municipal cede um local público municipal para que o governo do estado levante uma delegacia, implemente uma delegacia na cidade e coloque ali profissionais específicos para isso, para que quando uma mulher chegue na delegacia, ela tenha a sua causa realmente atendida, que ela com a gravidade necessária, e não que aquilo seja ouvido simplesmente arquivado, né? Porque não tem pessoas preparadas para isso. A delegacia, muitas das vezes, não é formada para isso, e aí essa questão fica em segundo plano. Eu visualizo que pode ser até naquele ambiente da Delegacia do Retiro que já existe, porque ali tem uma escola atrás, e de repente a gente coloca essa escola num outro lugar do bairro, aluga um outro lugar no bairro, desapropria algum lugar, e aquele lugar pode ser uma extensão da delegacia já existente, mas para ser uma delegacia da mulher, que é uma coisa muito importante que a gente não tem e que faz falta na cidade, né? Por questão da representatividade também, que a gente vinha falando. E quanto ao CRAM também, eu sei que a gente tem um CRAM que faz um trabalho até bacana na cidade, mas eu acho que pode melhorar. A gente precisa igual eu falei nas psicólogas nas escolas, a gente precisa de um atendimento psicológico no CRAM, a gente precisa de um atendimento jurídico eficaz no CRAM, para que essa mulher que seja atendida pelo CRAM, ela se sinta acolhida, né? Para que ela tenha forças para enfrentar quando ela resolver denunciar alguma coisa de violência doméstica. Porque para as pessoas chegar a denunciar, ela já sofreu muitos tipos de violência antes. Antes de chegar na violência física, a gente tem uma série de violências anteriores que as pessoas não percebem que estão sofrendo. Então, essa questão do feminismo, o feminino, a gente precisa sempre conversar, falar, colocar como política pública e movimentos e palestras, para que com mais informação as pessoas consigam se enxergar e se perceber vítimas de algum grau de violência. E assim a gente consegue mudar o pensamento da população, que eu acho que é uma coisa que já melhorou, mas ainda precisa de mais incentivo para melhorar mais. Para essa mulher se perceber vítima de violência e saber como sair daquilo, né? A informação é necessária, ela precisa perceber e precisa saber como agir. Então, e outra coisa que eu falo também, que as pessoas às vezes se assustam quando eu defendo isso, é que a gente precisa cuidar do agressor. E às vezes a pessoa fala assim, como assim cuidar do agressor? Não tem como, você tem que dar o apoio à vítima, né? A mulher vítima. O que você quer dizer com cuidar do agressor? Porque o problema é, se a gente tira essa mulher dessa situação de violência, através do CRAM, de serviço psicológico, de serviço jurídico, e ela consegue sair dessa situação, se esse homem não for cuidado com atendimento psicológico, esse homem ele vai voltar a agredir, ele vai fazer isso com outras mulheres, o ciclo se repete, se reinicia, porque essa pessoa está doente, então ele volta a fazer isso, isso é da personalidade dele, não é um problema da mulher, não é a roupa que está vestindo, não é o cabelo, não é o que está falando, não é o cumprimentar alguém, não é nada, não é o comportamento feminino que provoca isso,
né? Isso está mais do que provado, que a roupa que a pessoa usa não é isso que provoca o outro. O problema está no outro. O outro precisa se tratar, porque isso é realmente uma doença psicológica. Então, quando eu falo de tratar o agressor, é ter uma estrutura pública municipal que dê isso também para esse homem, porque o feminismo ele não pode ficar restrito só apenas a nós mulheres. Os homens são atingidos pelo machismo, eles são vítimas de algum grau do machismo, ainda que não se percebam vítima. Às vezes eles acham que não são, mas eles são, porque eles são cobrados por serem os machões, bancarem a casa, e eles são vítimas. Eles são vítimas e algozes. Então, a gente também tem que cuidar dos homens. O feminismo não é uma questão apenas feminina. Então, quando eu falo também da gente votar em mulher, que até me sugeriram um slogan, mulher vota em mulher. Mas não é só mulher que vota em mulher, a gente precisa incentivar que homens votem em mulheres também, que percebam a necessidade de ter mulheres, de termos negros, de termos homossexuais, de termos trans, de pessoas que representem ao máximo o povo. Porque o povo representado apenas pelo homem hétero, cis, o povo não vai estar devidamente representado, a gente não vai ter políticas públicas feitas para a gente. Então, a gente precisa votar nos nossos pares. Por isso que eu comecei falando disso, que a gente tem 15 vereadores, que a gente nessa eleição precisa ao menos fazer 5 mulheres, ao menos. Pelo menos uma porcentagem, uma pequena porcentagem de mulher, para a gente começar a modificar isso. E votar em mais pessoas negras, para a gente ter mais representatividade do nosso povo, da nossa população, nos espaços de poder, para que a gente saia do discurso, saia do movimento e consiga transformar tudo isso em política pública. Mauro, eu cheguei a responder do menor infrator, não sei se você ouviu. Ele ouviu tudo. O que você acaba de falar, né? A gente teve uma roda de conversa, a gente conversou sobre a Lei Maria da Penha, e o que você estava falando foi muitas das discussões que aconteceram nessa roda da conversa de sexta-feira. Muito bom. Quando eu falei da última pergunta, eu falei isso, mas se você quiser falar sobre alguma outra coisa, o espaço também está aberto. Eu acho que é isso. Uma outra coisa que também, para mim, é muito forte é a questão habitacional na cidade, né? Que a gente também entra nessa questão ambiental. Pela geografia da nossa cidade, a gente sabe que a gente sofre com enchentes, inundações e desmoronamentos e quanto de problema que isso causa na nossa cidade. Além, é claro, que a gente tem ainda o problema da Concera ali no Bingen, daquela cratera que se abriu no Bingen, e as pessoas ali ao redor estão com aluguel social e não sabem se vão voltar para ali ou não. Tem as pessoas da estrada também, que é uma outra questão. Então, acho que a gente precisa de políticas públicas ambientais, habitacionais, e que, de alguma forma, conversem de uma forma sustentável com o ambiental, porque a gente tem muitas encostas na Mata Atlântica e o desmatamento também causa isso, né? Causa essas inundações, os desmoronamentos, as pessoas constroem sem saberem como construir, não têm acesso a um profissional gabaritado, um engenheiro, um arquiteto. Se a gente conseguisse fazer disso uma política pública, acho que a gente conseguia mudar a questão habitacional na cidade. Então, isso também, para mim, é uma coisa muito importante, dar muita atenção a essa questão habitacional e criar novos programas habitacionais, novos prédios, conseguir mais áreas, que essas áreas não sejam tão longe, porque depois as pessoas também não querem ir para lá, porque fica longe de onde elas moravam, longe de onde elas trabalham, longe de onde elas estudam, sem acesso ao transporte público. Então, você não pode pegar essas pessoas e jogar lá longe num distrito, né? Então, para ter um prédio desse, uma política habitacional, você tem que pensar em toda uma estrutura ao redor, de escola, de transporte público, né? E isso é uma coisa que a prefeitura não tem como
se esconder dessa questão, né? Não tem como se esconder, é preciso enfrentar a questão habitacional na cidade. Isso a gente também não teve tempo de falar aqui. A gente pode até aprofundar isso numa outra questão. Mais alguma coisa? Não sei se alguém mais quer falar ou perguntar alguma coisa. A gente não cai com 40 minutos? Isso, faltam 3 minutos. Faltam 2 minutos e meio. Mauro, quer falar, né? Gente, acho que está dando para ouvir? Tá. Ainda tá. Aí você mexeu em alguma coisa e cortou. A Miriam estava falando. Agora tá ótimo. Ela está participação dos esclarecimentos, tá? E toda conversa, todo momento de esclarecimento, de apoio, muito bom, muito obrigado, Lorena. Tá, eu não sei se a Miriam... Não, é isso mesmo. Agradecer o tempo, né, que você se dispôs para conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe, né, da CDDH, a gente agradece muito, mesmo que não estejam todos presentes, porque estão em outras atividades, mas a gente agradece. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Eu gosto muito do CDDH, independente de eleição, de questão política. Eu participo do CDDH, eu gosto de estar lá, e eu sempre falo para o Mauro que eu quero participar mais, participar dos eventos nas comunidades, eu acho muito importante isso, me coloco à disposição sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, independente de questões políticas, que isso é agora, mas talvez não seja no ano que vem, se eu não chegar realmente a estar lá, a ser eleita um dia, nossa relação não acaba aqui. Então, muito obrigada mesmo, de coração, agradeço muito o convite de vocês e até uma próxima. Obrigada. Até. Até. Vamos cair daqui a 15 Isso, segundos. Isso, a 15 segundos. Tchau. 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 Obrigada a todos. Tchau.